tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que possamos envolver o nosso irmão Rialdo com todo amor e carinho, para que ele traga a palavra da noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos ser iluminados nos ensinamentos e tirar o melhor proveito das palavras de hoje. O amor cobre uma multidão de pecados, assim disse Pedro, capítulo 4, versículo 8, numa passagem em que ele diz: é possível um amor maior, algo tão intenso, consiga o perdão de algum dos pecados ou de alguém,
Nessa passagem é importante que a gente retome, e acho que hoje, nos dias de hoje, é muito importante entendermos um pouquinho do sentido do perdoar, né? A gente precisa sair um pouquinho do contexto do perdão religioso, aquele punitivo, aquele que na Idade Média você comprava o perdão. Caiu a garrafa aqui. Você comprava o perdão em troca de alguns dízimos, né? E esse era um perdão religioso interpretado de forma bastante negativa. E a gente precisa começar a trazer para os dias de hoje, né? Por que perdoar é tão difícil, né? Primeiro, que seria muita ignorância da nossa parte acharmos que a minha vida vai prosperar, que a minha vida vai fluir e que eu vou ter prosperidade se eu estiver preso a coisas do passado. Acho que precisamos mudar essa sintonia, né? Estamos há 2000 anos depois de Cristo e precisamos começar a entender processos básicos, né? É óbvio que se eu estou preso a alguma coisa, a uma coleira, a uma corrente, eu não vou conseguir caminhar para frente. Eu vou caminhar até onde aquela extensão daquela coleira, daquela corrente vai me permitir, né? Enquanto eu não abrir a minha cabeça e principalmente o meu coração, estarei amarrado a coisas do passado. E o que a gente precisa entender, segundo a lei da prosperidade, é que o passado não se muda. O passado é fato, é algo já acontecido. O presente é uma plantação de ações já, agora. E o futuro nada mais é do que a projeção de ideias e de sonhos. Então, se tem algo que pode ser feito, é o que é feito já, neste exato momento. O que foi, foi, e o que tem pela frente terá que ser construído. Então, diante dessa lei da prosperidade, eu preciso entender que perdoar é a hora que eu coloco na minha cabeça e principalmente começo a mudar minha postura e entender por que é tão difícil perdoar hoje em dia. Por dois simples motivos. Porque a raiva e a mágoa estão envolvidas nesse processo. O ressentimento, o rancor estão envolvidos nesse processo. Algo negativo jamais pode fazer parte da lei da prosperidade. Mais um motivo para eu me desvencilhar das energias ruins. Eu não prospero se eu estou amarrado. Eu não prospero se eu estou negativado. Como é que eu posso querer melhorar a minha esfera de energia, me atrair coisas boas, lei da afinidade, se eu estou preso a coisas ruins? Não é verdade? É uma coisa meio lógica. E esses sentimentos de raiva e de rancor, eles são tão presentes para a gente em situações que talvez a gente tenha até sido injustiçados mesmo, né? Porque eles nos remetem à sensação de injustiça. Toda vez que alguém causa alguma mágoa em mim, toda vez que alguém causa algum rancor em mim ou alguma raiva, eu me deparo numa sensação de injustiça. Algo foi feito contra a minha pessoa. Muitas vezes, essa injustiça realmente aconteceu. Mas muitas vezes ela é virtual. Vamos chamar ela de virtual, uma palavra moderna. Por que isso? Porque muitas vezes eu criei uma expectativa de resposta e de retribuição a algo que eu fiz a alguma pessoa e aquela pessoa não me deu aquela retribuição a qual eu esperava. O meu grau de expectativa foi muito maior do que aquela pessoa me retribuiu. E isso me causa mágoa. Mas muitas vezes eu fui passado para trás, eu sofri alguma injustiça real e aquilo começa a exercer um poder energético sobre a minha pessoa, e essa sensação de injustiça ela vai crescendo de um tal jeito que para eu poder acalmar esse sentimento, eu preciso consertar aquela situação. E eu fico na expectativa de um conserto, que muitas vezes vem num pedido de desculpas, muitas vezes pode vir numa retratação, e que muitas vezes a gente, pelo momento e estágio que nós nos encontramos, a gente torce até por um sentimento de vingança, né? Pô, tomara que aquela pessoa se dê mal, porque assim aquela sensação de que algo está sendo consertado, né, vai nos fazer justo, né? Então, eu preciso começar a trabalhar e entender que esses sentimentos ruins, essas coisas ruins, né, elas só me ferem, elas só vão me prender aquilo que já foi. Né? Algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu há 5 anos, há 10. E eu preciso começar a entender por que o não perdoar, né? O que ele causa em mim? É a ação de alguém, vamos colocar assim, né? É uma ação
de um mal que exerce um poder sobre a minha pessoa, a qual eu não consigo liberar. Muitas vezes, a pessoa nem percebeu que ela te atingiu daquele jeito, ou se ela percebeu, ela já tocou a vida dela e seguiu em frente, mas eu vou alimentando aquilo, eu vou dando força para aquilo, eu vou vivenciando aquilo, e aí eu vou percebendo e vou construindo uma corrente a qual me amarra num obstáculo e não me deixa seguir. Né? E a pessoa não está nem aí para mim mais. Ela já tocou a vida dela, ela já seguiu em frente, e você está lá remoendo, fazendo com aquilo, porque aquela sensação de injustiça, e eu vou até um pouco mais longe, a maioria das vezes, a sensação não é só de injustiça, a sensação é de inferioridade. Aquela pessoa foi mais esperta do que eu, ela me usou, né? Ela abusou da minha bondade, ela abusou de tudo aquilo que eu tinha de bom, e ela então se coloca numa sensação de superioridade, mas não ela. Eu a coloco numa sensação de superioridade e passo a viver numa energia de inferioridade. Né? E é viver preso a essa energia de inferioridade que a gente precisa aprender. Como é que eu me livro disso? Né? Como é que eu libero esse poder de superioridade que a outra pessoa colocou em mim? Mas não foi ela que colocou em mim. Fui eu que alimentei isso. Por quê? Porque a gente tem um mau hábito, e a gente precisa mudar esse hábito de entender que as encarnações, na verdade, são experiências de aprendizados. E como eu disse, para cada passagem que se vive nesta encarnação, é uma lição, é um aprendizado. E o que eu tenho que fazer como alguém que está aprendendo? Primeiro, entender que eu vou errar. Eu vou cometer erros. Né? Eu vou entender que talvez naquele momento, e a maioria das vezes acontece isso, eu falo assim, puxa, se hoje acontecesse de novo, eu jamais tomaria aquela atitude, ele jamais agiria dessa forma comigo. Não é que você ficou melhor da noite para o dia, foi que aquele aprendizado te deu uma experiência, te fez amadurecer e te fez crescer. E que graças àquela experiência, boa ou ruim, você hoje é uma pessoa melhor. Você é um espírito um pouco mais evoluído. Então, a maturidade, existe um velho provérbio que diz assim, eu queria ter a minha cabeça de hoje com 18 anos. Resposta rápida, Deus não dá asas à cobra, não é verdade? Né? Óbvio, seria muito fácil viver com 18 anos com a experiência de 50. Quantos erros seriam evitados? Quantas mágoas seriam deixadas para trás? Não é verdade? Então a gente tem que começar a entender que toda experiência é um aprendizado. E existe um outro provérbio popular que diz assim, quando um não quer, dois não fazem. Né? Então, é importante a gente entender que em todo o processo de mágoa, de raiva, de ressentimento, você teve uma parcela de culpa. Né? A gente tem que entender que essa sensação de que aquilo que foi acontecendo no passado é irreversível, ela é equivocada. Lavoisier já dizia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu não posso achar que uma situação ruim, desconfortável, que aconteceu lá atrás, ou ontem que seja, né, ela seja irreversível para o resto da vida. Tudo muda, tudo se transforma. Né? Tudo nesta encarnação é reversível e tudo tem uma segunda chance. E para tudo existe uma segunda forma de olhar. Existe um segundo olhar para todas as situações. E para a gente aprender a fazer isso, a gente precisa entender qual é a nossa culpa nesse processo. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, outra lei, lei da afinidade. Por que eu me afinei com aquela pessoa que me causou tanto mal? Essa é uma boa pergunta. Porque se eu me aproximei dela e ela me causou mal, alguma afinidade eu tive. Ou de caráter, ou energético. Em algum momento, as nossas energias, as nossas intenções, alguma coisa nós tínhamos em comum. Porque senão a gente fala oi, tchau, uma pessoa, um vai para um lado, outro vai para o outro. Não é verdade? Então, as experiências vividas é porque existia uma experiência. E eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade nisso. Primeiro, por que eu me afinei com aquela pessoa? Qual é o meu grau, né, de afinidade naquele processo ruim qual eu vivi?
Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, por que eu fiquei tanto tempo naquele processo? Por que eu me permiti estar tanto tempo naquele processo? Porque a gente aprende logo. A gente vai ensinar uma criança, ela faz algo errado para você e fala, menino, não faz isso. Não se joga no chão. Não pega a comida do chão. A gente corrige de imediato. Porque à medida que a gente cresce, a gente vai se tornando adulto, a gente tem uma dificuldade de tratar os assuntos claros na mesa, como a gente trata com criança. Olha, eu não gostei que você fez isso comigo. Eu não gosto desse tipo de atitude. Se isso faz bem para você, não faz bem para mim. A gente não põe limite nas pessoas. A gente deixa as pessoas irem. E elas vão avançando, e elas vão tomando conta do nosso campo energético, e elas vão tomando conta das nossas atitudes, elas vão tomando conta das nossas decisões, e quando você não decide, alguém decide por você. Então é importante a gente entender que no processo do perdão, existe, que eu vou mudar, né? Vou pedir aqui para que a gente mude, no processo de aprendizado, eu preciso analisar duas coisas. Qual o meu grau de afinidade naquela situação? Por que eu me envolvi naquilo? E por que eu mantive tanto tempo? Por que eu não cortei o mal logo pela raiz? Por que eu não doutrinei? Essa segunda resposta ela é muito fácil. A primeira, talvez, é uma questão de consciência e de momento. A gente se afina, percebe que está errado, depois procura outro. Mas a segunda é uma resposta muito fácil. Por medo. Medo, provavelmente, de a gente perder uma zona de conforto, de uma relação estável. Medo porque talvez eu tenha medo que, eu não sei se eu consigo sobreviver sozinho no mundo. Medo porque talvez mudar é ir buscar o desconhecido e eu não sei se eu consigo enfrentar isso sozinho. Medo porque muitas vezes, vou perder a minha boquinha. Medo porque, aqui está bom, será que eu vou ter que estudar, procurar me especializar para poder melhorar o meu currículo, para procurar um outro emprego? E assim acontece com as relações humanas. O medo faz com que a gente fique preso às correntes. Então, a partir do momento que a gente se fizer essas duas perguntas, né, que a gente conseguir entender, né, que o medo foi o responsável e o medo ele não é do outro. O medo é próprio. Ninguém sente medo pelo outro. O medo é nosso. A partir do momento que eu entender que o medo foi responsável por me manter e aumentar a minha raiva, o meu rancor, a minha inércia naquela situação, talvez eu consiga perdoar melhor. Eu já consegui entender 2 pontos dessa situação do perdão. Eu começo a entender que aquele aprendizado me mostrou algumas coisas. Eu demorei para me posicionar, eu demorei para conversar, eu demorei para falar que isso estava bom para você, mas não estava bom para mim. Eu demorei para te dizer que aquela escolha ela era boa para você. Eu demorei para preparar o meu currículo melhor para procurar um outro emprego e não ficar lá me lamentando daquilo que eu ganho. Eu demorei para chegar no meu filho e botar ele no canto e falar, é assim, 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 não é assim que as coisas funcionam. Né? Por uma questão de zona de conforto e muitas vezes por medo. Então, a gente só vai conseguir perdoar de verdade, primeiro, quando a gente assumir a nossa parcela de culpa no processo de aprendizado. E segundo, quando a gente entender que todo mundo está no processo de aprendizado. Muitas vezes, aquela pessoa que te fez mal, ela faria mal para qualquer pessoa. Porque não é que ela foi pessoal com você. É porque é o grau de compreensão do momento da encarnação que ela se encontra. Eu não posso exigir dela mais do que ela tem de vivência. Ela também está num processo de aprendizado. Então, quando eu conseguir entender que eu tenho uma parcela de culpa e eu só vou melhorar, quando eu entender que essa minha responsabilidade é de aprendizado e eu vou sair mais forte, eu vou sair amadurecido, eu vou sair crescido desse processo, eu começo a guardar o quê? Eu começo a guardar coisas boas, o aprendizado, aquilo que me deu força, porque aquilo que não mata, fortalece. Então, a partir do momento que eu tenho essa postura diante das situações, eu já não estou mais pensando no próximo. Eu talvez não esteja pensando no que ele fez, mas eu esteja pensando na forma como eu agi. E a partir do momento que eu começo a olhar para mim, eu começo a entender que eu estou no caminho da minha evolução. Por isso que cada um tem uma digital. Nenhum de nós aqui temos a mesma digital. Porque cada um está no momento do processo de evolução. Então é importante pararmos de responsabilizar as pessoas pela nossa falta de assumir a nossa responsabilidade dentro de um processo de aprendizado.
É importante termos a caridade de entender que ela, eu, você e qualquer um aqui, estamos caminhando nos mesmos passos. E que se eu tenho o direito de errar, porque eu vou errar, cada um de vocês também tem o mesmo direito. E a culpa é de quem? Minha ou de vocês? A culpa é ela no plural, na primeira pessoa do plural, ela é nossa. Né? Principalmente num processo compartilhado. Estamos aprendendo. Mas uma coisa é importante, a gente não erra sempre a mesma coisa nas provas. A gente aprende, a gente erra, que bobeira, bobeei, podia ter tirado uma nota maior. E assim a gente aprende. Na próxima prova a gente vai errar outra coisa, mas não aquilo. E por que a gente tem tanta dificuldade de pegar esses exemplos tão práticos que nós temos e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia? E a única forma de a gente ligar todas essas leis de afinidade, de prosperidade principalmente, é quando a gente se propor a renovar. E renovar é renascer. Eu preciso me reconhecer. Eu preciso reciclar a minha vida. Muitas vezes a gente fala assim, a minha vida está uma droga. Joga fora o que está uma droga. Por que a gente não joga fora o que dá uma droga? De novo, porque dá trabalho. Porque eu estou envolvido, mais preocupado em procurar um culpado desse processo travado da qual eu estou vivendo, né, do que, de repente, procurar achar uma solução. Né? Então é muito importante a gente entender que a gente não pode estar dentro do barco na hora que ele afunda. Porque o barco só afunda quando a água entra dentro dele. Porque se a água não entrar dentro dele, ele não afunda. A partir do momento que eu deixar os problemas entrarem dentro de mim, eu vou afundar. Não tenha dúvida. E é nessa hora que eu quero que alguém me estenda a mão e me tire de lá. Como se o culpado fosse ela que eu me joguei dentro da água e deixei a água entrar dentro do meu barco. Não fui eu que não estive atento às minhas responsabilidades, não fui eu que não parei isso antes da hora que eu devia, não fui eu que não entendi um processo de aprendizado que vai ser natural, errar, acertar, vai ser natural. E por que a gente se culpa tanto quando a gente erra? Por que a gente se cobra tanto quando a gente erra? E por que a gente atira a primeira pedra no vizinho quando ele erra? Então é hora de a gente refletir em algumas coisas. Se eu pretendo uma vida próspera, eu preciso começar a reciclar os meus próprios pensamentos. Eu preciso começar a renovar as minhas próprias energias. Eu preciso começar a entrar numa atmosfera energética que prospere, que vá para frente. Como nós falamos no começo, o passado ficou. Eu não mudo o que está lá atrás. Eu só tenho a chance de mudar o futuro. Então, para que eu vou ficar amarrado, achando que eu vou chegar em algum lugar, se eu não mudar a minha postura? Se eu não entender esse processo de que raiva, rancor, inveja, nada disso vai me levar a lugar nenhum. Né? Então a gente precisa começar a usar pequenas estratégias que não são difíceis e começar a tentar colocar na prática. É difícil. A primeira vez ela é muito mais difícil do que a segunda, que é um pouquinho menos difícil do que a terceira, um pouquinho menos difícil que a quarta, porque na vida tudo é treino. Tudo é treino. Ninguém faz cirurgia na cabeça porque aprendeu a fazer cirurgia na cabeça. Estudou, treinou, treinou, treinou e faz a cirurgia na cabeça. Estudou, treinou, 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 constrói um prédio. Às vezes treina errado, cai o prédio. Isso é verdade. Mas de qualquer forma, na vida tudo é treino. Por que eu não acredito que a minha postura também não possa ser um treino e uma observação de tudo que acontece todos os dias à minha volta? Porque a gente se envolve. A gente se envolve pelo materialismo, a gente se envolve pelos problemas do dia a dia, a gente não consegue parar 5 minutos de manhã, fazer uma reflexão, agradecer o dia que está tendo e falar que hoje eu esteja atento aos detalhes. E quando chegar no final da noite, fazer uma reflexão e falar assim, o que passou desapercebido? Porque vai passar, lógico que vai passar. Mas se eu conseguir captar metade, amanhã talvez eu consiga captar 60%. E assim vai. Até que o meu treino me deixe habilidoso o suficiente para entender que cada dia é um novo dia. Por que a gente comemora tanto Ano Novo na expectativa de que tudo vai mudar? Mas ele só vai mudar se eu mudar também. Ele só vai mudar se eu olhar por um outro ângulo, se eu jogar um novo olhar sobre as coisas, se eu entender que o outro vive comigo, compartilha a vida comigo. A gente não percebe, mas se a gente observar a última geração,
Nós recebemos tantos verbos novos, né? O perdão virou mimimi, né? Pô, mas quanto mimimi? A gente tinha milindre, o perdão virou mimimi, né? Eu já não divido mais as coisas, eu compartilho as coisas. Então a gente tem que começar a entender e prestar atenção que a vida, a natureza é sábia e Deus muito mais. E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E está mais do que na hora, já é mais do que o tempo de nós nos transformarmos. Jesus já passou há 2000 anos, tivemos inúmeros homens brilhantes durante todo esse período, temos a tecnologia na nossa mão e temos uma geração que vem voando por trás. A nova geração, que tem uma dificuldade enorme de relacionamentos próximos e físicos e conservadores, somos nós os responsáveis para ensiná-los a perdoar. Mas se nós ainda não aprendermos esse novo olhar de como viver e de como nos comportarmos perante a vida, como é que nós vamos fazer para ensinar uma criança de 10 anos a fazer isso? Talvez uma de 6 que hoje nasce ligado nos tablets, porque é uma geração preparada para uma vida eletrônica. Não tenha dúvida disso. Ou nós vamos duvidar da grandeza de Deus? Acho que não, né? E muitos serão chamados, poucos os escolhidos. A gente só precisa saber de que lado nós estamos. Dos chamados ou dos escolhidos. E essa decisão não cabe a Deus. Essa decisão cabe a nós. Sabemos de que lado eu quero ficar. De que lado eu vou agir. De que lado eu vou me posicionar perante o meu dia a dia. Não é perante a vida enorme, os maiores problemas da vida. Nas decisões pequenas. Porque das pequenas eu treino para as médias e das médias eu treino para as grandes. Nós vamos acertar sempre? Obviamente não. Obviamente que não. Vamos errar. Mas não se puna porque erraram. Não vamos nos punir. Porque como é que eu quero prosperar? Como é que eu quero que minha vida caminhe? Como é que eu busco a felicidade se eu estou com uma corrente amarrada no pé? Como é que eu vou buscar algo novo se eu estou preso ao passado? Como é que eu vou permitir que novas pessoas cheguem se eu estou com aquela pessoa que me fez isso e ela já tocou a vida dela e ela está martelando na minha cabeça? Ela não sai do meu campo energético. Eu não vou chegar a lugar nenhum. A encarnação vai passar e no desencarne nós vamos ver que nós não aproveitamos absolutamente nada disso. E aí o preço começa a ficar mais alto, não tenha dúvida. A partir do momento que a gente vem a uma casa espírita, ou uma igreja, um templo, não importa a religião, por livre e espontânea vontade, é porque nós já fomos chamados. Né? A nossa colega aqui acabou de passar um comunicado importante aqui das escolas. Né? Talvez seja uma oportunidade, mas eu não tenho tempo, não tem problema. Como diz Divaldo, que está na internet lá, né? O religioso é aquele que deseja bem ao próximo. E eu sou capaz de ser uma boa pessoa, uma pessoa espiritualizada, sem estar dentro de casa alguma. Nos dias de hoje, uma ajuda como uma casa espírita sempre é melhor. É sempre gente compartilhando as mesmas experiências e dividindo as mesmas situações. E a gente enxerga que todo mundo tem problema. Do mais rico ao mais pobre, do mais jovem ao mais velho, todos têm problemas. Isso aqui não é uma praia ou uma colônia de férias. Isso aqui é um mundo de crescimento. Estamos aqui para crescer. Vamos parar de nos vitimar e achar que somos coitados e que Deus não olhou para nós. Eu estava num evento sábado em Campinas, eu estava num mau humor, que eu tinha que vir embora, era 5 horas da tarde, falei, puxa, ainda tenho que pegar a estrada e ir para São Paulo. Aí parou um cara do meu lado que estava no evento, botando a roupa da moto, tal, todo encapuçado. Eu falei, para onde você vai? Vou para Barretos. Eu falei, meu Deus, como eu sou feliz. Ele ia para Barretos, ele tinha 4 horas de estrada, eu tinha 50 minutos até São Paulo. Então, acho que a gente tem que entender que é tudo uma questão de visão. É tudo uma questão da gente ligar a lanterna o mais rápido possível, antes que a gente dê corda para aquilo que é negativo, antes que a gente diminua cada vez mais os elos da corrente que nos prendem ao passado. Né? É importante a gente olhar para frente. E se a gente não treinar a olhar para frente, nós vamos continuar estáticos, não tenha dúvida. E isso não tem idade física. Né? É isso que precisamos hoje começar a pôr em prática.
né? Parar com esses milindres de pequenas coisas, né? E seguir em frente. Porque o planeta vai seguir em frente. E a gente tem duas opções. Ou a gente embarca, ou a gente fica fora. Que Jesus esteja conosco. Boa noite. Vamos agradecer a bendita oportunidade desta noite. Vamos pedir aos nossos mentores que permaneçam ao nosso lado durante a semana, inspirando os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos agradecer a Joana e a irmã Rosário e pedir a elas que permaneçam também ao nosso lado, nos orientando, intuindo em todas as situações. E assim, vamos doar à espiritualidade amiga aqui presente aquele melhor sentimento que brota neste momento dentro do nosso coração, para que a espiritualidade possa derramar sobre todo o planeta Terra. E onde haja um irmão nosso necessitado, desequilibrado, necessitando de auxílio espiritual, que ele receba nesse momento o amor de Jesus. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e pedir a Ele que nos mantenha em seu braço amoroso durante toda a semana, para que possamos nos encontrar na próxima semana aqui nesta casa, para aprimorar cada vez mais o nosso aprendizado. Que possamos ir em paz e permanecermos nesta energia de amor até segunda-feira que vem. Que assim seja.